Olá pessoal, Carlos, terapeuta holístico e psicanalista, novamente aqui e hoje vou falar um pouco da história de Exu Morcego, o Exu que me acompanha, que me ampara, que me guia nessa existência, quase um mestre, né, para mim. E não se impressionem por ser um Exu. É a forma que ele se apresenta para mim. É a forma que fica mais fácil para eu entender. Mas se eu seguisse uma religião católica, ele poderia se apresentar como um anjo, ou se eu fosse do kardecismo, ele poderia se apresentar como um mestre. Depende de cada doutrina que a gente segue, sabe, pessoal? Para mim, ele se apresenta como Exu Morcego. E ele me passou a história dele, ele me deu essa permissão, né, de falar um pouco dessa história dele, de vida. Eu só não vou conseguir é, exatidão de datas, de locais, de hora, de acontecimentos. Muita dessa história veio por sonho e veio por intuição também. Aí eu tô vendo aí com a espiritualidade, vendo com eles, se teria possibilidade, né, de um dia ele vir e usar o chakra laringe, né, fazer uma psicofonia sem a incorporação, só para passar uma mensagem, falar pelas palavras dele, né, a história dele, aprofundar um pouco, né. Aí se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários que aí eu vou anotar tudo e aí eu deixo para, se caso tiver essa possibilidade, né, se eles permitirem, eu trazer o morcego. Aí eu não vou gravar, né, eu falando, vou só gravar o áudio e aí eu posto aqui e aí ele responde todo mundo. Então vamos começar, né? E antes, deixa um like, comentário, se inscreve, aquelas coisas básicas, né? Então, sem mais enrolações, vamos começar então. Exu Morcego, eu não sei a era que ele nasceu, mas ele nasceu lá na Europa, na Espanha, mais exato, né? Ele nasceu numa família circense, né? Uma família, pessoas de circo. Nasceu num circo, uma família bem pequenininha, era só ele, a mãe e o pai. E seus pais foram abandonados quando muito novos, né? O pai, a família do pai dele acabou falecendo ali quando ele era muito jovem ainda. E aí eles ficaram ali no circo trabalhando. A mãe dele era contorcionista, bailarina, sei lá. Ela trabalhava com o corpo ali, se movimentando, dançando. E o pai dele era domador de animais. Então eles se conheceram, namoraram, né? Eles já estavam ali há muito tempo, né? Desde muito pequeno, muitos novos, né? E aí cresceram e casaram. E aí veio o morceguinho, essa família cigana, né? Digamos assim, porque eles nunca paravam no lugar, estavam sempre se movimentando. Era meio que uma família cigana. Então ele veio, nasceu e desde muito novo, né? O pai dele queria que ele seguisse os ofícios ali, né? Do seu pai. O morcego nunca gostou. E tinha uma senhora lá, né, que tomava conta das crianças para os pais irem treinar, irem praticar. Então, essa senhora sempre apresentava para as crianças ali um pouco da magia ali do circo, apresentava as bolas de cristais, apresentava os oráculos, a, as ervas, né? Uma magia básica, bem simples.
E aí ele já começou a se interessar, aprofundar ali, né? Entender as funções espirituais das ervas, as funções espirituais, energéticas, né? Dos elementos da natureza. E ele foi praticando aquele pouco conhecimento, né? Que passaram ali para ele ali no circo. Mas o pai dele insistia pro morcego ser um domador, igual o pai dele, um forte, né? Mas o morcego nunca gostou daquilo. Ele achava uma crueldade, né, com os animais, porque o pai dele ele serrava os dentes dos leões, cortava as unhas, maltratava um pouco, né? Mas era questão de proteção, né? E o morcego ele tinha muito apego à mãe dele, gostava bastante da mãe dele. Então, foi passando os anos e na adolescência de morcego chegou algumas pessoas ali no circo que ele morava, né? E ele começou a ver aquelas pessoas com sobretudo, pessoas com pareciam muito magos, sabe? E ele foi se interessando ali pelas pessoas, tentou se aproximar, sabe? E aí escutou eles falando um pouco de enxofre, falando um pouco de chumbo, de cobre. E ele, caramba, o que que é isso? Por que que eles estão falando isso? O que que é? Então ele foi tentando se aproximar. Ele percebeu que tinha um senhor, né? Que era meio que o líder ali daquele grupo. Então ele se aproximou desse senhor, foi falando com ele, falando e perguntando o que que era, né? O senhor não entrou muito em detalhes, mas o pouco que ele falou, o morcego já se interessou sobre a alquimia, né? Sobre essa transformações das coisas, como é um conhecimento hermético, atiça um pouco a curiosidade, mas não é aberto para qualquer um. E aí o morcego foi se aproximando, e sempre que eles iam, o morcego estava lá no lado, estava conversando. Então aquele senhor começou a se interessar por ele. E aí um dia, nessas idas e vindas, né, desse grupo, ele voltou sozinho, esse senhor. E aí procurou ele. Então o morcego foi lá e falou com ele. Aí ele deu um livro pro morcego. Falava um pouco da alquimia, falava um pouco do enxofre, das transformações, do fogo, dos dragões. E aí então ele começou a ler. Mas como e esse senhor pediu, né, para ele falar na próxima vez que ele viesse, ele deu um prazo de mais ou menos 6 meses, e na próxima vez que ele viesse, ele queria que o morcego falasse para ele o que que ele entendeu, o que que ele compreendeu de tudo aquilo. E deixou nas mãos do morcego aquele livro. Então ele começou a ler, lia de dia, à tarde, à noite, todos os horários. Mas só que ele estava com dificuldade de entender. Era um pouco complexo demais para ele, porque ele nunca estudou, né, fora do circo. Ele nunca foi para um colégio renomado, como muitos dos discípulos daquele senhor, que na intuição veio como capa preta, né? Então, aquele senhor depois se tornou um capa preta. Então, o morcego foi, se esforçou, entendeu um pouco. E aí chegou o dia do senhor voltar, né? Um morcego nervoso, não sabia o que fazer. E aí então ele foi, falou, explicou um pouco sobre aquilo, sobre o que ele entendeu, sobre o enxofre, sobre o dragão, sobre o fogo, sobre essa manipulação energética, sobre a magia. E aí beleza. Aquele senhor se impressionou, né? Porque ele sabia que o morcego não tinha muito conhecimento, não era muito letrado. Aí ele se interessou e percebeu, né, os dons que o morcego tinha. Então pegou ele como discípulo.
mas ele pediu para o morcego falar com os pais, para que ele pudesse sair ali do circo e seguir esse senhor por um tempo, como se fosse um colégio de magia, né? Então esse senhor falou com os pais do morcego, o morcego também falou, e eles permitiram, como ele era ainda muito Então, novo, né? beleza. Ele saiu e esse senhor começou a iniciar ele no mundo da magia, no mundo do ocultismo, no mundo do hermetismo, né? E se tornou um mago iniciado, né? Um bruxo. E aí ele começou a estudar um pouco dos panteões, né? Os panteões mágicos, as mitologias. Muitos deles se conectavam. Ele começou a perceber. Mas só que um em especial ele se interessou e quis se aprofundar, que foi o panteão grego. E mais especificamente ali com a deusa Hecate. Que aí ele começou a perceber que ela era a senhora das matilhas, a senhora da magia, né? Senhora das passagens da vida e da morte, dos resgates. Ele começou a se interessar e foi. Aí ele se tornou um grande devoto de Hecate, um grande alquimista, né? Um grande mago. Ele, ele cresceu, virou adulto, né? Ele voltou para o cerco. Ele começou a fazer alguns trabalhos mágicos, uns trabalhos como a época permitia, né? Ele fazia todo tipo de trabalho, né? Todo tipo de feitiçaria, tanto para prejudicar, tanto para beneficiar. Ele não tinha muito critério. E nisso ele começou a ganhar bastante dinheiro e ficou rico. E aí ele comprou uma casa grande para ele, para a família dele, que ainda tinha o pai e a mãe dele. E não eram castelos, viu, pessoal? Muitos aí falam que Exu, esse povo europeu tinham castelos, mas ele não tinha. Era uma casa grande, uma casa bonita, sabe? Mas não, não era. Não era castelo, não era uma puta mansão. Ele era, ele era rico, sim, ele era um lord. Ele, o mestre dele, né, quando partiu, deixou algumas coisas para ele, porque o morcego foi uma pessoa muito querida para ele. Inclusive, aqui mais para frente eu vou falar do resgate do morcego depois que ele desencarnou. Como que foi? Quem que foi lá resgatar ele? Ele fez muita besteira, né? Ele usou muito conhecimento de forma errada. Por isso que ele vem hoje como morcego, né? Ali no negativo de Oxóssi, ali do conhecimento. Ele usou tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele, do seu intelecto, né? Para benefício próprio, para manipular os outros, para prejudicar os outros. Então ele criou esse karma, né? Então passou um tempo, ele já vivia lá, depois ele perdeu o mestre dele, seu mestre iniciático, estava com a família. Então ele começou a se interessar, né, por uma jovem que, que vivia ali nas redondezas, né? E ele começou, né, a tentar se aproximar dela, mas como ele já estava um pouco velho, ela não se interessou. Ela gostava de um outro rapaz. Então o Morcego começou a usar a magia. Nessa época ele já conhecia muito de magia, já praticava a magia agoécia, né? Que muitos falam hoje. Ele usou, né, alguns daimons para manipular aquela relação ali, afastou aquele casal, destruiu, né, digamos assim,
o rapaz que ela se interessava, e ela frágil emocionalmente, ele se aproximou, manipulou ela, então ela caiu, né, nas garras dele e, e os dois, né, começaram a ter um relacionamento, casaram, mas ela nunca superou aquela perda, né? Então um dia ela acabou se tentando contra si mesma, né? Digamos assim. E, e aí o morcego começou a ficar muito mal, né? Começou a ficar mal, se trancou na sua casa, não saía mais. Até que o pessoal começou a chamar ele de morcego, né? Porque ele só vivia dentro da casa dele, os criados falavam que ele não saía do quarto, ele estava muito depressivo, né? E mesmo assim, ele não saindo, teve uma vez que ele saiu e algumas pessoas, né, de mal intenção por ele, né, ou por karma, acusaram ele de ter abusado, né, de algumas crianças ali. Então começaram a persegui-lo, né, pegaram ele e mataram ele, né, tiraram a vida dele. E ele morreu nessa situação. E, então, né, como ele tinha feito muitas coisas erradas, ele se sentia muito culpado por tudo que aconteceu com a sua amada, tudo que aconteceu com, com o rapaz que ela gostava, porque foi ele que manipulou ali, né? Ele morreu nessa energia, né, de culpa. Então ele foi pro umbral. E na minha visão, né, a forma que eu vi foi ele tipo num barril preso ali, não conseguia sair, não conseguia beber, só se culpava, se culpava, se culpava. E ele nem lembrava mais como que ele tinha ido para lá, né? E pelo que passou para mim, foi uns 30 anos. Mas como ele estava ali naquela situação, deve ter sido muito mais ali na cabeça dele, né? Preso ali naquela dor, aquele sofrimento, preso, amarrado, acorrentado. Então, um dia ele começou, né, a clamar perdão para Deus, a clamar pela, pela sua deusa, né, por Hecate, por que, que ela deixava ele naquela situação, por que, que ele estava naquela situação. E ele se arrependeu verdadeiramente, né, e pediu socorro. E quem veio resgatar ele foi seu mestre, capa preta, né? Resgatou ele e viu ele ali naquela situação, naquela dor, e levou ele, né, lá para os planos espirituais para cuidar, para regenerar seus corpos, para ajudar ele, né? Então, passou um tempo, ele conheceu a nossa sagrada Umbanda, né? Sagradas religiões afros aqui no Brasil, se tornou, né, um ancestral e veio para trabalhar. E a linha que ele mais se identificou, né, foi a linha de Exu, né, por Hecate também trabalhar na encruzilhada, né? A dela é aquela encruzilhada em três, assim, aquele Vzinho no meu, com um negócio no meio, assim, aqueles três, assim, sabe? Essa é a encruzilhada dela. E, inclusive, até no ponto dele, tem uma encruzilhada assim, tem um. Eu achava que era um tridente, mas é tipo essa encruzilhada, né? Representando a fé dele, né? E é isso, pessoal. Eles também são humanos, estão em evolução, eles têm as crenças, os valores, eles aprenderam muito, eles tiveram grandes lições, né? E eles vêm para nos ensinar, né, a não cometer os mesmos erros. Mas eles ainda têm as crenças deles, têm
as vontades deles. Eles são humanos, assim como nós, e estão buscando a sua evolução, a sua transformação também. E a linha que ele mais se identificou foi a Red Shoe, por conta dessa ligação com o Hecate, o resgate, né, de almas, que ele trabalha muito no resgate, trabalha muito na cura. E, e depois pesquisem, ou se vocês quiserem, deixem aí no comentário que eu trago um dia falando um pouco mais sobre Hecate, aprofundando um pouco mais no panteão dela, na mitologia dela, que aí vocês vão ver que tem muita ligação com Exu, com Nanã. E aí foi a área que ele mais se identificou e ele foi. Ele não se identificou muito com uma linha de direita. É por isso que ele atua mais na sombra, na esquerda, essa energia mais densa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham entendido. se, se gostaram aí da história dele. E deixem no comentário aí o que vocês gostariam. Vou ver também se a vovó que me acompanha ela permite também passar a história dela também. Um leve spoiler aí, ela foi escrava aqui na Bahia. Ela foi trazida lá do Congo, né? E veio pra cá, pra Bahia. E ela viveu anos e anos sendo escrava aqui na Bahia. Aí eu acho que ela foi ali por 1700, 1800 mais ou menos. Aí deixa no comentário o que vocês querem mais, o que vocês sugerem, que aí eu vou vendo aqui com eles e a gente vai moldando. Desde já, muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado, por terem assistido. E deixem aquele like, acompanhem aí, deixem sugestões. Alô!